Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência para que façamos um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, e eu sou teólogo, catequista, aqui da Igreja Matriz São José do Havaí, de Itaperuna, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, tá? E nos ajude a evangelizar, que esse canal possa chegar a muitas e muitas pessoas. Deixe o seu like, deixe a sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema. Tudo isso ajuda a fortalecer o nosso canal a crescer, ok? E nós estamos aí para poder te atender na medida do possível. E, se Deus quiser, né, Deus nos dê vida e saúde, nós vamos aí estudar sobre a fé católica, tá? E hoje eu vou atender o pedido do meu amigo João Batista, que é um assíduo aí do nosso canal, e ele vive me pedindo alguns temas específicos. Toda segunda-feira a gente faz um tema aleatório e ele sempre pede para mim abordar num vídeo, tá? E eu acho bem importante, bem oportuno, porque às vezes pode ser a dúvida de muita gente, tá? Às vezes pode ser a sua dúvida, e às vezes você não pergunta. Então, a gente às vezes pode tirar, respondendo a dúvida de um, a gente pode estar ajudando outra pessoa, tá? E o que ele pediu é um vídeo que eu já queria fazer há um bom tempo, tá? Eu já queria fazer esse vídeo há um tempo, porque eu tenho visto muitos vídeos aí na internet de debates, agora virou moda esse negócio de chat e não sei mais o que, o pessoal
né? E a internet, gente, você fala o que quer, né? Ali é um mundo, né? Que você não tem controle. Então a pessoa vai e fala o que quer, mas não prova nada, né? Fala um monte de asneiras, não é? E não prova nada do que fala. E tem algumas coisas também que nem tem como provar. Então, qual é o assunto de hoje? O João Batista pediu para mim abordar sobre a transubstanciação. O que é isso? É o maior milagre, tá, que acontece na celebração da Eucaristia, da missa, que é quando o padre faz a consagração do pão e do vinho, que se transforma no corpo e sangue de Cristo, tá? E ali acontece o milagre do que a igreja chama de transubstanciação, tá? Então eu quero explicar um pouco sobre isso, porque é uma doutrina católica de 2000 anos. A igreja nunca deixou de acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia, e até 1517, com a reforma de Lutero, não é? A Revolução Protestante de Lutero, né, não tinha problema quanto a isso. Inclusive eu vou provar, tá, aqui, historicamente, que os cristãos do primeiro século acreditavam na Eucaristia, ou seja, na presença real de Jesus na hóstia consagrada, tanto no pão quanto no vinho. Então, até 1517 não tinha problema. Infelizmente, com Lutero começou a questionar a igreja, questionar os sacramentos. Por isso que os irmãos protestantes não têm nenhum sacramento. E também não tem Eucaristia no protestantismo. Tá? Primeiro, porque eles não têm o sacramento da ordem. Tá? Segundo, porque para eles é um símbolo, tá? Para eles ali, tá? Não é Jesus, a hóstia, né, e o vinho não é Jesus, simboliza Jesus só, é um símbolo, tá? E pior ainda, tá? Eles não usam, algumas seitas usam suco de uva, tá? E nem usam vinho, mas usa suco de uva, o que para nós também não é correto, tá? Jesus usou o vinho. Tá bem claro lá na última ceia. O que Jesus usou foi vinho, tá? Então hoje nós vamos conversar o que a Bíblia fala e o que a tradição da igreja fala, que são as nossas duas fontes da revelação, tá? Mas primeiro eu quero explicar o que é a transubstanciação, tá? Veja, primeiramente, gente, não queira entender isso pela ciência, é milagre. Milagre você não vai conseguir provar. Eu vi há pouco tempo agora, tem aí na internet se você quiser, tá? Um debate do padre José Eduardo, naquele Varela, acho que é Varela, se eu não me engano, onde ele debate ali com um pastor protestante, que agora não me recordo o nome dele, e eles ali debatem vários temas, inclusive a Eucaristia, onde o pastor fala para o padre: mas para nós, né, para nós protestantes, não é o corpo de Cristo, porque não pode ser provado que é o corpo de Cristo. Mas claro, gente, que não vai ser provado. Claro que não. É milagre. Como é que você vai provar milagre? A ciência vai provar aquilo que ela domina. Como é que ela vai provar um milagre? Não. Transubstanciação, gente, muda a substância, aquilo que você não vê. Mas continua com gosto de pão. Tem gosto de pão. Tem aparência de pão. Tem gosto de vinho. Tem aparência de vinho. Entendeu? Mas muda aquilo que você não vê. Então não tem como você levar a Eucaristia, a hóstia, no laboratório. Você não vai conseguir provar. É milagre. Milagre, gente, a gente não consegue provar pela ciência. Agora, quem acredita só naquilo que se pode provar pela ciência, então não é fé. Nem tudo você vai conseguir provar. Fé é você acreditar naquilo que você não vê.
Entendeu? Milagre, gente, você não vai conseguir provar todos os milagres. Entendeu? Nem tudo a ciência vai provar. Agora, se você acha que tudo vai ser provado pela ciência, não precisa da fé. Entendeu? Se você acha que tudo a ciência vai provar, então, gente, não precisamos da fé. Entendeu? Então, gente, ninguém vai provar a Eucaristia num laboratório, na ciência. Não adianta. É milagre. Muda, já falei, a substância. A substância é aquilo que você não vê. Entendeu? É como o ar. O ar você está respirando, senão você morre. Mas eu não vejo. Mas ele existe. Entendeu? Então não é só porque eu não posso provar eu não posso pegar o ar que eu respiro e provar no laboratório, mas ele existe, não, eu não vivo. A Eucaristia é a mesma coisa, eu não posso provar, mas é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Mesmo com gosto de pão, aparência de pão, gosto de vinho, aparência de vinho, o vinho tem álcool, normalmente. Como que é feito, né? Como que é para poder haver... Gente, todo sacramento ele tem que ter matéria. Tá? Então, como a hóstia, para se tornar o corpo de Cristo, ela tem que ser sem fermento, não pode ter fermento. Tá? Tem que ser pão ázimo. Por quê? Porque lá na época de Jesus o pão era ázimo, sem fermento. Não pode ter fermento na hóstia. E o vinho tem que ser da uva, não pode ser suco. Tem que ser o vinho, né, extraído da uva, mas o vinho tem álcool. Gente, o vinho que Jesus bebeu na última ceia tinha álcool, não é suco de uva. Entendeu? Como disse o padre José Eduardo. Senão, gente, a igreja não é uma padaria. A igreja, se eu for na igreja para tomar suco de uva, eu bebo em casa. Eu não vou na igreja para tomar suco de uva. Eu vou na igreja para comungar o corpo e o sangue de Cristo. Entendeu? Então, a igreja não é uma padaria, como diz o padre José Eduardo. Entendeu? Então, gente, é claro que vai ter gosto de pão, aparência de pão, gosto de vinho, aparência de vinho, mas muda a substância, aquilo que você não vê. Outra coisa, eles alegam o seguinte: ah, mas Jesus não falou que era o corpo dele. Claro que falou. Jesus disse bem claro: isto é o meu corpo. Jesus não disse isso simboliza o meu corpo, isso representa o meu corpo, isso representa o meu sangue. Não! Ele falou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Só que fazer memória é isso que eles não entendem. Tá? Eles acham que toda a missa a gente repete o sacrifício de Cristo. Em toda a missa. Não! A gente não repete o mesmo sacrifício de Cristo. É o mesmo sacrifício de Cristo. Quando Jesus fala fazer isto em memória de mim, não é para recordar uma coisa do passado, é para tornar presente para a nossa redenção. Então não é repetição, é atualização, é presentificação. Não é repetição. É isso que eles não entendem. Gente, Jesus disse em vários textos da Bíblia que a Eucaristia é o corpo e é o sangue dele. Então eu quero abrir com você alguns textos da Bíblia onde diz isso. O primeiro texto que eu quero ler com você é João, capítulo 6, Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 54. João, capítulo 6, a partir do versículo 54. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. A partir do versículo 54. Ó.
Lembrando, gente, que o maná no deserto, aquele maná que caía para o povo de Israel, já era uma prefiguração da Eucaristia. Tá? Lembra que Jesus, lá com os discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, ele celebrou ali a Santa Ceia com os discípulos de Emaús, que só reconheceram Jesus ao partir do pão, Eucaristia. Ali Jesus não estava, não era o pão da padaria, é a Eucaristia. Tá bem claro lá em Lucas 24, depois você lê. Seria bom, aqui eu não tenho condição, gente, de ler todo o capítulo 6. Seria bom você ler todo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Ele começa falando da multiplicação dos pães, que também é uma prefiguração da Eucaristia. O poder que Jesus tem de multiplicar os pães. Se Jesus tem o poder de multiplicar o pão, ele não tem poder de multiplicar, de transformar aquele pão no seu corpo? Jesus tem poder para tudo. Ele é Deus. Depois vai falar que Jesus andou sobre as águas, ou seja, Jesus ele não afunda na água, ele tem poder sobre o seu corpo. Então, primeiro ele fala da multiplicação dos pães, depois ele fala, né, do milagre dele andar sobre as águas. Então, é muito significativo isso. Então, se ele pode multiplicar pães e ele não afunda na água, ou seja, ele tem poder sobre o pão e sobre o corpo dele, ele não pode transformar o pão no corpo dele? Não pode? Jesus pode tudo. Ele é Deus. Para Deus nada é impossível. Aí depois ele começa a falar, ele começa a fazer o discurso da Eucaristia. Aí ele começa a falar, né? Em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é o maná que caía para o povo, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Ele próprio. Ok? Aí o povo pergunta, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Aí Jesus continua, eu sou o pão da vida. Tá? Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí aqui ele continua. Eu vou pular alguns versículos porque é bem grande. Ok? Eu quero ir para o versículo 54. Não, versículo... Gente, seria bom a gente ler tudo, mas como eu estou sem tempo, o versículo 49, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é que desceu do céu para que não pereça quem dele comer. Olha aí. Ou seja, Jesus está falando da Eucaristia, gente. Ele está falando, né? Aqui Jesus já está dizendo da Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. A Eucaristia penhor de vida eterna. O pão que eu darei é a minha... Gente, olha o versículo 51. É Jesus quem está dizendo, não sou eu. Não é a Igreja Católica, não é o Papa, não é o Bispo, não é o Padre. É Jesus quem está dizendo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ele não está falando que simboliza a carne dele, que representa a carne dele. É a minha carne. Gente, Jesus Cristo é Deus, Jesus não mente. Tá? Olha só, os judeus discutiam entre si como esse homem pode dar-nos a sua carne para comer. Aí, tá vendo? Os judeus já questionavam Jesus. Como que esse homem pode dar a carne dele para comer? Jesus lhe respondeu, em verdade eu vos digo, palavra minha, palavra de Deus, eu sou Deus. Se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terás vida em vós. Gente, pelo amor de Deus. Então, gente, rasgue essas páginas da Bíblia. Se você não crê que Jesus está presente na hóstia e no vinho, você tem que rasgar essa parte da Bíblia, da sua Bíblia. Você não pode, como é que você pode questionar isso? Olha, gente,
Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue... Gente, não está falando de suco de uva, não. Não está falando de suco de uva, não. Tá? Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é penhor de vida eterna, de salvação. Por isso que nós não podemos comungar de qualquer jeito. Tem que estar em estado de graça. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Pois, gente, olha o versículo 55. Gente, grave na sua Bíblia. João 6,55. Gente, os protestantes dizem que só acreditam na Bíblia. Gente, isso aqui é Bíblia. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Olha o versículo 55 do capítulo 6. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. Gente, olha o que Jesus está dizendo, vou repetir. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele não está falando de símbolo, ele não está falando de memória, ele não está falando de suco de uva. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso que nós comungamos Jesus. Eu comungo. Tá? Assim como o Pai me enviou, vos envio a vós, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como, né? Aí que ele continua, tarará, tarará. Quem come deste pão viverá eternamente. A garantia de salvação. A Eucaristia é garantia de salvação. Tá? Assim Jesus disse, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Presta atenção, vou continuar. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, esta palavra é dura. Olha aí, eles próprios, os próprios discípulos de Jesus, começaram a questionar, gente, como é que pode? Ele dá o corpo dele para a gente comer e o sangue para a gente beber. Essa palavra é dura, como é que nós vamos entender isso? Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? A Eucaristia, gente, é pedra de tropeço, é escândalo mesmo. Nem todos vão acreditar. É fé. Isso é fé. E quando virdes o Filho do Homem subir aonde ele estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve, tá vendo? As palavras que vos disse são Espírito e vida, ou seja, são verdade. Alguns de vós, porém, não creem, tá vendo? Então, tem gente que não acredita na Eucaristia, azar. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia, por isso vos afirmarei que ninguém pode vir a mim, se isto não lhe for concedido por meu Pai. Ó, versículo 66, do capítulo 6. E a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Olha aí, foram embora, não acreditaram na Eucaristia. É aqueles que foram embora da igreja, não é? São os infiéis. Mas aqui que vem, presta atenção. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12, os 12 apóstolos, a igreja, não quereis também vós partir? Os discípulos já foram embora, só ficou aqueles 12. Vocês também não querem ir embora, não? Simão Pedro, o Papa, presta atenção, o primeiro Papa da igreja, Simão Pedro, respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi eu os 12? No entanto, um de vós é um diabo. Está falando de Judas, né? Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este é um dos 12 que o havia de entregar. Então, gente, muitos foram embora. Por quê?
não acreditaram no discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Mas os 12 apóstolos ficaram, a igreja ficou. E Pedro disse, né, Senhor, tu tens palavras de vida eterna, nós cremos. E a igreja está aí pregando a Eucaristia há 2000 anos, meu irmão, minha irmã. Se você não acredita, azar o seu. Eu tenho que te dizer isso, azar o seu. A igreja não vai voltar atrás. O que a igreja ensina, ela não volta atrás. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Começo da igreja primitiva. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42. Olha o que diz. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna e à fração do pão. O que é a fração do pão? É a Eucaristia. Atos 2,42. Olha aí, depois você lê. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos. Mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna e à fração do pão. O que é a fração do pão, gente? É a Eucaristia. E tem mais. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 32. Ó. A multidão dos que havia crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo deles era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E aqui, o que eles faziam? Tá? Eles faziam o quê? A comunhão. Eles davam a comunhão, né? O mesmo que acontecia lá em Atos capítulo 2, aqui em Atos capítulo 4, eles distribuíam cada um segundo a sua necessidade. E no capítulo 20, versículo 7, olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estavam todos reunidos para a fração do pão. Olha aí, a Eucaristia. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. É a missa. Então, por isso que os apóstolos não celebravam o dia do Senhor no sábado, eles celebravam o domingo. Por isso que o domingo você não pode perder a missa. Vou repetir. No primeiro dia da semana estavam nós reunidos para a fração do pão. O que é a fração do pão, gente? É a Eucaristia, meu irmão, minha irmã. Não acabou, não. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios 10, 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Olha o que diz. Versículo 16. 1 Coríntios 10, 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Olha aí, tá vendo? Então ele está dizendo que a Eucaristia é a comunhão com o sangue de Cristo. Não é símbolo, não é memória, entendeu? Não é suco de uva, coisa nenhuma. É o sangue de Cristo.
O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Olha aí, tá vendo? Já que há um único pão, que é o próprio Jesus, nós, embora muitos, somos um só corpo pela igreja, pelo batismo, visto que todos participamos deste único pão. Que único pão? A Eucaristia, Jesus Cristo. Então, na missa, Jesus não se divide, é o único pão. Tá? É o único pão. Jesus está todo presente ali no pão e todo presente ali no vinho. O pão, gente, não vamos dizer, o pão é Jesus, é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Aquele vinho, depois da consagração, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É Jesus. Tanto que nós fazemos adoração. Se não fosse Jesus, a gente não ia adorar um pedaço de pão. Ninguém pode adorar nada a não ser Deus. Por que nós nos ajoelhamos diante da Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento, quando ele está exposto? Porque é Jesus, é o corpo de Cristo. Tá? Não simboliza Jesus, não representa Jesus, é Jesus. E no capítulo 11, gente, é um texto que São Paulo, ele impressionante, no versículo 23. Eu mesmo recebi do Senhor, que Senhor? De Jesus. O que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, tá vendo? Depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Não representa, é. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim não quer dizer repetição. Não é repetir, tornar presente. Já expliquei. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, fazei isto em memória de mim, todas as vezes, pois que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está vendo? É o que nós fazemos em toda a missa. Na missa nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Só que Jesus não morre de novo. Entenda isso. Jesus não vai morrer de novo. Outra coisa, é de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Tá? Então ali na missa, Jesus não vai morrer novamente, não. Tá? Não é isso. Jesus não vai, o sacrifício de Jesus é único. Ok? É tornar presente aquilo que aconteceu, porque para Deus não existe o tempo. O que para nós aconteceu há 2000 anos atrás, acontece ali no momento da consagração. Tá? Ele diz aí, tá? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que a gente fala, vem Senhor Jesus. Toda missa nós falamos isso. Eis que todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor. Aqui é sério, gente. Aqui é muito sério. Aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Tá vendo, gente? Se fosse um símbolo, se fosse uma simbologia, São Paulo não ia dizer isso. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Olha o que ele está dizendo. Aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Então você não pode comungar de qualquer jeito. Você tem que estar em estado de graça. Você não pode ter pecado mortal. Por isso que você precisa confessar para comungar. Tá? Olha o versículo 28. Por conseguinte, cada um se examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo e sangue, come e bebe a própria condenação. Olha que coisa forte. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nos examinarmos a nós mesmos, nós não seríamos julgados.
Então, gente, se não fosse o pão, o corpo e o sangue de Cristo, São Paulo ia dizer isso. Gente, se eu fosse para lá, para receber um símbolo, se eu for lá para tomar um suco de uva, São Paulo ia falar isso? Essa coisa séria que São Paulo diz aqui. Por que a igreja diz que para você comungar você precisa estar em estado de graça? Por quê? Para você não sujar o corpo de Cristo. Então não é qualquer pessoa que pode comungar. Não é. Por isso que para você comungar você precisa primeiro se confessar. E eu quero encerrar, já estamos aí com 35 minutos, colocando o que a tradição da igreja fala. Eu coloquei a Bíblia, você vê. Gente, a Eucaristia tem no Antigo Testamento e tem no Novo. Só não acredita quem não quer. E a tradição da igreja fala a mesma coisa. O que é o primeiro documento, é o primeiro catecismo da igreja, chamado Didaquê. Quando a gente faz teologia, a gente estuda esse documento. A Didaquê, que é o primeiro catecismo da igreja do século I, é a chamada doutrina dos 12 apóstolos. Diz aqui: reunidos no dia do Senhor, domingo, partiu o pão, dai graças. Aqui, gente, eu não vou ler tudo para a gente poder ganhar tempo. Aí olha o que ele diz aqui. Primeiro sobre o cálice damos graças, Pai nosso, pela santa videira de Davi, teu servo, que nos deste a conhecer por Jesus, teu servo. Então, ele está dizendo aqui que a Eucaristia não é símbolo, não. E aqui ele continua, eu não vou ler tudo porque é muito grande. Tá? Aí aqui ele fala, mas em nenhum momento ele fala de símbolo, em nenhum momento ele fala de que não seja o corpo real de Jesus. Entendeu? Aí tem mais coisas aqui. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 102. Tá? Ele fala, né? Esforçai-vos para vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus. Olha aí, tá vendo, gente? Então, os primeiros cristãos nunca falaram que não era Jesus. Para eles era Jesus. São Justino, tá? Santo Irineu, olha só, vários testemunhos dos primeiros séculos. Tá? Tem muita coisa que eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo. Mas até o século XVI não tinha dúvida sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, meu irmão, minha irmã, outra coisa, o que está acontecendo de milagres eucarísticos ultimamente, tá? É muita coisa. O que eu tenho visto aí na internet de milagres eucarísticos, gente, para quem crê, nós não precisamos de milagres. Mas até isso Jesus tem feito. Quantos milagres eucarísticos? Quantos? No passado e no presente. Gente, leiam o milagre de Lanciano. Foi no ano 700. Está lá até hoje. A hóstia que se transformou em carne viva. Está lá. Quantos milagres até hoje eucarísticos? Hóstias transformando em sangue, entendeu? Vinhos transformando em sangue, entendeu? Gente, mas é muita coisa, é muitos milagres. Então, meu irmão, minha irmã, se você não acredita, azar o seu. Nós, católicos, acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Meu irmão João Batista, espero, né, que eu tenha te explicado, né, sobre a transubstanciação. Então, só para encerrar, transubstanciação, muda a substância, aquilo que você não vê. Então, quando o padre faz a consagração pelo sacramento da ordem, quando ele ordenado, as mãos dele são ungidas com óleo, para ele poder fazer a consagração ali na pessoa de Cristo, lembrando que o padre, o sacerdote ali faz a consagração na pessoa de Cristo, e ali com as palavras de Jesus na última ceia, acontece então o milagre da transubstanciação. Ou seja,
O pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Entendeu? Mesmo continuando com as aparências de pão e as aparências de vinho. Outra coisa, não precisa comungar os dois. Você pode comungar só a hóstia ou só o vinho. Por que a igreja, na maioria das vezes, dá só a hóstia? Porque ali Jesus está inteiro. O vinho, gente, se ele cair, é uma profanação. Se derramar o vinho é uma profanação, é o sangue de Cristo. Outra coisa, quando você for comungar, você pode comungar na boca ou você pode comungar na mão. Na mão você tem que fazer um trono. Vai colocar a hóstia na sua mão e ali você vai comungar na frente do ministro. Não pode levar a hóstia para o banco e nem para casa. Por quê? O que as pessoas fazem? Pegam a hóstia e levam para culto satânico. Missa negra. O satanismo, gente, está fazendo muito culto satânico com hóstias consagradas. Por isso está vendo muito roubo de igreja, jogando sacrário no chão. Então, se você não quiser comungar na boca, quer comungar na mão, o ministro ou o padre vai colocar na sua mão, você tem que comungar na frente do ministro. Outra coisa, você não pode pegar a hóstia como se fosse uma pinça. Eu já vi hóstia voar longe por causa disso. Então, se você for receber na mão, receba como se fosse um trono, que você vai receber o Rei da Glória. Entendeu? E aí você vai comungar Jesus Cristo. Ok? Agora, nem todos podem receber a comunhão. Para você receber a comunhão, como diz a Bíblia, você tem que estar em estado de graça. Tá? Então, se você tem pecado grave, para você comungar, você pode ir à missa, não tem problema. Mas para comungar, porque o ato penitencial da missa perdoa todos os pecados. Mas para comungar o corpo e sangue de Cristo, aí você precisa confessar com o sacerdote. Não é com Deus. Se o pecado é grave, para você receber a comunhão, você precisa se confessar primeiro. Porque senão você suja o corpo de Cristo. E São Paulo diz bem claro. Quem come, é preferível você não comungar do que você comungar em pecado, estando em pecado. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.